É a glória de um Deus se o teu povo não vence? Qual que é a glória de um Deus se o teu povo não conquista? Qual que é a glória de um Deus se o teu povo não rompe? Qual que é a glória de um Deus se o teu povo não prospera? Porque o povo de Deus, ele tem que vencer. O povo de Deus, ele tem que conquistar. O povo de Deus, ele tem que romper, ele tem que avançar. E o povo de Deus também tem que prosperar. Porque assim como o pastor acabou de comentar aqui conosco, Deus, ele ama a prosperidade do seu povo. Eu acredito no evangelho em sua totalidade. Eu acredito que Deus, ele não tem somente uma bênção, entre aspas, espiritual para nós. Eu vejo que Deus, ele tem uma bênção de espécie física, emocional, conjugal, profissional e também financeira. Eu vejo que, eu não acredito naquele evangelho da prosperidade, mas eu acredito que existe prosperidade no evangelho de Deus. O próprio Jesus disse: eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Quem tem vida em abundância aqui nessa noite da parte do nosso Deus? Olha o que nosso Deus disse lá para Jeremias em determinado momento: olha, pois eu bem sei os planos que eu tenho ao vosso respeito. São planos de bem, de te fazer prosperar e não de mal. Eu quero te trazer um futuro e te dar esperança. Mas o que eu vejo? Dentro da ótica material, dentro da ótica terrena, tudo que envolve a palavra prosperidade, ou muito daquilo que envolve a palavra prosperidade, está relacionado ao quê? Dinheiro. Muito daquilo que está relacionado à prosperidade. Prosperidade, dinheiro. Prosperidade não é dinheiro, mas muito daquilo que nós queremos conquistar aqui na terra, materialmente. Por exemplo, um carro, uma casa, um relacionamento, um casamento, muitas das vezes precisa de dinheiro. Pergunto para você, o dinheiro é ruim? Ter dinheiro é ruim? O dinheiro faz mal? O dinheiro é do diabo? Ué, meu irmão, o dinheiro nada mais é do que um instrumento. O dinheiro nada mais é do que uma ferramenta. O dinheiro, ele é o fruto e o resultado de um trabalho. Então, todo o dinheiro que você tem nas suas mãos hoje, ele é fruto e resultado do trabalho de alguém. O que eu vejo? Qual que é o grande problema? É eu ter dinheiro? O grande problema é o dinheiro nos ter, né? Então, para a gente avançar aqui, naquele versículo que a gente acabou de ler, em determinado momento, Paulo, ele estava preso, porque ele estava pregando o evangelho de Deus. E Paulo, na cadeia, ele escreveu uma carta aos filipenses. E quando ele escreveu uma carta ali para a igreja dos filipenses, Paulo falou o seguinte: poxa povo, eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco. Eu sei viver tendo a barriga cheia, eu sei viver também tendo a barriga vazia. Eu sei viver tendo muito dinheiro na conta, eu sei viver tendo também pouco dinheiro na conta. Sabe o que eu entendo, meu irmão? Que se você está bem, glorifique ao nosso Deus. Mas se você está mal, glorifique o nosso Deus também, que Ele vai mudar a sua história, amém? Não tem a ver com o dinheiro que você carrega na sua conta, mas com o Deus que você carrega na sua história, amém? Se Deus fizer, repita comigo, Ele é Deus. E se Ele não fizer? E se a porta abrir? Mas se fechar? E se a doença vier? E se você curado for? E se tudo der certo? Mas se tudo der errado, Ele continua sendo o Deus da sua história, amém? Ele continua sendo o Deus da sua vida. Ele continua sendo o Deus da sua salvação, meu irmão. Para a gente entrar aqui no tema, na nossa mini conferência aqui então. Uma coisa que eu aprendi na minha carreira profissional, na minha carreira espiritual, na minha carreira pessoal. O dinheiro, ele é um assunto espiritual. O dinheiro, ele é um assunto espiritual. E por isso, Deus colocou no meu coração o tema dinheiro, bênção ou maldição. E aí, o nosso dinheiro, ele é bênção ou maldição? O dinheiro que Deus colocou nas suas mãos, ele é bênção ou ele é maldição? É bênção? É maldição? Vamos chegar lá. Meus irmãos, o dinheiro, muitas vezes, ele compra 3 coisas que o homem, ele muito corre atrás aqui na terra. Muitas vezes o dinheiro, ele compra poder. Muitas vezes o dinheiro, ele compra prazer. E muitas das vezes o dinheiro, ele compra fama. E olha o cenário que nós estamos vivendo. Não sei se acontece contigo, mas acontece comigo. Muitas das vezes nós somos avaliados não por aquilo que nós somos, e sim por aquilo que nós temos. Por causa do dinheiro, as pessoas matam.
Por causa do dinheiro as pessoas roubam, por causa do dinheiro as pessoas mentem. Por causa de 15 reais, eu já vi história de um tirar a vida do outro lá fora. 15 conto, minha avó. O pessoal hoje está tirando a vida do outro por causa de 15 reais. Sabe, se a gente olhar a vida de Jesus, ele espiritualmente falando, ele morreu para nos dar vida, salvação, vida eterna. Se a gente olhar pela ótica política, Jesus ele morreu porque ele era um líder que pregava contra a religiosidade e libertava o povo das suas mentes pequenas. Mas se nós olharmos friamente, Jesus ele morreu porque um homem chamado Judas Iscariotes vendeu ele por 30 moedas de prata. Olha para vocês verem o peso do dinheiro em nossas vidas. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Eu andei pesquisando, parece que 30 moedas de prata, traduzido para o nosso tempo de hoje, é como se fosse em torno de 990 reais. Venderam Jesus por dinheiro. Eu tinha uma amiga da minha família, amiga dos meus pais, amiga da minha mãe, e ela visitava muito a minha casa, pastor. Era uma mulher do bem. Um dia ela pediu para fazer uma atividade para ela, um resumo da faculdade. Eu era criança, tinha computador. Eu fiz o resumo de um livro lá para ela, digitei, imprimi. Ela tinha ficado de pagar 25 reais para mim, fazer esse serviço para ela. Mas o engraçado é que eu fiz o serviço, demorei semanas, imprimi, entreguei. Ela pegou esse serviço, mas por causa de 25 reais, que ela não me pagou, ela nunca mais voltou na minha casa. Ela perdeu a amizade. Ela perdeu o carinho, ela perdeu o contato da minha família por causa do quê? Dinheiro, cara. Por causa de dinheiro. E na família, meus irmãos, será que o dinheiro tem atrapalhado o povo hoje nas suas famílias? Eu estava pesquisando para construir a mensagem que, mais uma vez, 70% das discussões dos casais hoje não é por tarefa de casa. Não é por falta de sexo, não é por causa dos filhos. 70% das discussões hoje nas famílias é por causa do quê? Dinheiro, cara. Outro problema, tem esposa, avó, que não sabe quanto o marido ganha. Dando indireto para ninguém aqui não, né? Mas já dando a dica aí. Tem esposa que não sabe quanto o marido ganha. Tem marido que não sabe a senha do cartão de crédito da esposa, cara. O cara morre porque a esposa não tinha acesso ao cartão de crédito e 30 conto para pagar uma consulta. Olha para você ver, eu já vi, ou melhor dizendo, eu já ouvi na minha caminhada de fé, esposa que trocava um presente com o marido, dinheiro, em troca de favor sexual. Do tipo, ô marido, me dá isso. O marido, não quero dar. Daí ela ia lá, enrolava o cara. Vamos lá. Uma coisa que acontece bastante nos casamentos. Não, o dinheiro é meu. Não, o dinheiro é seu. Minha gente, já vi um amigo meu, tretei com ele porque a esposa dele pedia dinheiro para ele emprestado. E depois devolvia. E ele fala, não, o dinheiro é meu e o dinheiro é dela. Daí ela falava, não, o seu é nosso, o meu é meu. Eu falei, como assim, tia? Faz sentido isso não, cara. Sabe, dinheiro, mais uma vez, meus irmãos, muitos casamentos, eles começam, melhor dizendo, muitos casamentos, eles terminam por falta de dinheiro. E muitos casamentos, eles terminam também pelo excesso de dinheiro. Por que tem muita gente pão dura hoje? Você conhece alguém que é pão dura? Mão de vaca, muquerana, escorpião no bolso. Quem que é mais pão duro, homem ou mulher? Quem que é mais pão duro, homem ou mulher? Os homens? Ou as mulheres? As mulheres? Eu acho que os homens são mais pão duro, né? As mulheres são mais nervosas. A minha não, a minha é uma benção em nome de Jesus. É que eu tenho uns planejamentos para quando eu chegar em casa hoje à noite, mas deixa quieto. Deixa quieto. Quem que é o grande vilão dessa história, então, meus irmãos? Quem que é o grande vilão? O pastor acabou de falar aqui. O grande vilão é um demônio chamado Mamon. Mamon, muitas das vezes, é o demônio utilizado pelo diabo para tocar no dinheiro das pessoas. Meu irmão, com Deus não tem meio termo. Ou com Deus nós somos quentes, ou nós somos frios. Ou nós somos do bem, ou nós somos do mal. Ou nós somos filhos da verdade, ou nós somos filhos da mentira. Ou nós servimos a Jesus, ou nós servimos a Mamon. Ponto final.
Não tem meio termo. Ninguém, assim como o pastor falou no começo, pode servir a dois senhores. Ou vai servir a um muito bem, ou vai servir a outro muito bem. Não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Meu irmão, para a gente chegar lá onde eu quero chegar, vamos ser sinceros. Se o dinheiro controla as nossas emoções, se o dinheiro controla o nosso humor, se o dinheiro controla o nosso destino, se o dinheiro controla a nossa vida, será que o dinheiro não tem sido nosso Deus? Será? Será que eu fui para Taubaté por causa de Deus ou por causa do dinheiro? Será que você veio para a igreja por causa de Deus ou por causa do dinheiro que Deus pode dar? O que eu vejo, meus irmãos, muitas vezes um demônio chamado Mamon, ele tem influenciado a história, inclusive, do povo de Deus, a ponto do povo de Deus não conseguir ser feliz, onde o Deus da prosperidade se manifesta. O Deus da prosperidade está aqui nessa noite, amém? Sabe qual que é o grande problema, meu irmão? O dinheiro, ele expressa caráter. Já comentei isso aqui, se meu dinheiro é bom, se eu sou, melhor dizendo, se eu sou uma pessoa boa, o meu dinheiro é do bem. Se eu sou uma pessoa do mal, o meu dinheiro é utilizado para fazer coisas más. Se eu sou uma pessoa carnal, o meu dinheiro é utilizado para promover coisas carnais. Mas se eu sou uma pessoa de Deus, o meu dinheiro é utilizado para promover o reino de Deus aqui nessa terra, amém? O nosso dinheiro tem que ser instrumento de Deus para promover o reino de Deus aqui na terra. Eu aprendi com o Thiago Brunet, pastor, que eu ouço ele algumas vezes, minha esposa gosta mais do que eu. O Thiago Brunet fala que o dinheiro, Joab, é emocional. Em qual sentido? Tem pessoas que, quando estão tristes, elas comem pra caramba. Tem pessoas que, quando estão tristes, elas bebem pra caramba. Tem pessoas que, quando elas estão tristes, elas falam pra caramba. Tem pessoas que, quando estão tristes, elas ficam quietas. E tem pessoas que, quando elas estão tristes, o que elas fazem? Elas queimam dinheiro, cara. Elas gastam de Shopee, Shein, Mercado Livre, que aparecer na frente a pessoa, comprei, comprar, tô comprando, Mercado Livre chegando e toda hora. Muitas vezes é reflexo da tristeza da pessoa. Quem já passou? Eu já passei por isso, não sei vocês, mas... Cara, o que Deus colocou no meu coração, então, para a gente caminhar para o nosso meio-fim aqui? 5 perguntas que as pessoas fazem sobre dinheiro, e já me fizeram muito, com certeza já fizeram também para o pastor, relacionada sobre o dinheiro. Então, primeira pergunta, para a gente caminhar aqui para o nosso meio-fim, pergunto para você: o dinheiro traz felicidade? Fala para a pessoa aí do lado, dinheiro traz felicidade? Responde para ela, traz ou não traz? Traz ou não traz? Será que dinheiro traz felicidade? Meus irmãos, se o dinheiro traz felicidade, eu não sei, mas a pobreza traz uma tristeza danada, isso aí eu tenho certeza, né, cara? O dinheiro é uma tristeza, nossa, Deus do céu. Meu irmão, vou provocar você, na minha visão, na minha opinião, o dinheiro, ele traz felicidade. Não traz? Deposito 50 conto lá na minha conta, então, para ver se eu não vou ficar triste. Faz o teste. Vou ficar feliz pra caramba. O dinheiro, ele traz felicidade. Eu tive uma experiência alguns 3 meses atrás, onde eu tenho vários projetos aqui em Cruzeiro ainda, e uma mulher que eu fiz um projeto de uma empresa, há meses atrás, há anos atrás, agora deu certo. E ela falou: Darlan, lembrei de você, o projeto que a gente escreveu junto deu certo, e eu vou virar lá na situação. E ela falou assim para mim: Darlan, eu estou te enviando R$150 para você tomar um vinho com a sua esposa. É benção? Dinheiro sim, e o vinho? O vinho na... Ele falou o vinho também? Ô, meu líder de jovem, pô. Sem álcool? Deus de Abraão, cara. Ô, Pâmela, dá um jeito ali, tio. Oh, Deus de Abraão. Ela falou: toma um vinho lá com sua esposa. Daí eu peguei, na Bíblia, vinho simboliza alegria, cara. Então, o que ela queria? Que eu tivesse um momento de alegria com a minha esposa. Tá entendendo? Solteiro, vocês vão chegar lá, vocês vão chegar lá. Cara, levei ela para o restaurante, enfim, vou parar por aqui, porque senão... Meu irmão, o dinheiro traz felicidade, ele traz felicidade, mas ele não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em nosso Deus. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o
Se o Deus que nós servimos é o Senhor, você tem toda a felicidade do mundo aqui nesse lugar, amém? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. As pessoas se confundem muito, missionário. Felicidade é alegria. A felicidade, ela fala muito de um estado mais passageiro, de uma situação mais externa. E a alegria? Um negócio mais interno. Por exemplo, eu sou um cara que não sou alegre, eu sou um cara mais fechado, mais tímido, mais introvertido. A minha esposa, ela dorme dando risada, ela sonha dando risada, ela acorda dando risada, e eu fico surpreso com o tamanho da alegria que essa mulher tem, cara. Eu acho que o marido dela é gente boa, né? O que eu vejo, meu irmão? Às vezes, tem pessoas que são alegres, mas não são felizes. E também existem pessoas que são felizes, mas não são. Mas Deus quer transformar hoje toda tristeza em alegria aqui nesse lugar, amém? Então o dinheiro traz felicidade, na minha opinião, traz felicidade, mas não há verdadeira felicidade. Para a gente avançar aqui, com o meu controlinho aqui de conferencista, então, segunda pergunta, as igrejas devem falar sobre dinheiro? Pergunta para a pessoa do seu lado, as igrejas devem falar sobre dinheiro? Deve ou não deve falar? É função da igreja falar sobre dinheiro? Minha gente, por que eu estou falando isso? Teve uma vez, uma das várias vezes que nós conversamos com o povo, eu já vi gente falar, não, porque o púlpito da igreja é lugar sagrado, é lugar para pregar a palavra de Deus, é lugar para pregar Jesus. Eu falei, nossa, que povo inocente, cara. Fui fazer uma pesquisa das 49 parábolas de Jesus, lá no Sermão do Monte, lá no Novo Testamento, das 49, 22, Jesus falava de dinheiro. Quase a metade. Dos 111 versículos do Sermão do Monte, na minha opinião, o sermão mais top da Bíblia, dos 111 versículos do Sermão do Monte, 22 são sobre dinheiro. Pior do que isso, segundo SPC e Serasa, de cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. De cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. Minha gente, é muita gente quebrada. E a igreja não vai falar do dinheiro? Vou ser sincero, qual que é o maior problema que as pessoas enfrentam na igreja hoje? É financeiro, cara. O maior problema que as pessoas enfrentam lá fora é financeiro. Eu tenho aprendido muito aqui nessa igreja, que mais uma vez, que o dinheiro ele é um assunto espiritual. E aí, o que Jesus fala sobre o dinheiro na Bíblia, então? Olha o versículo que eu trouxe para nós. O nosso Jesus, o nosso Deus, a nossa Bíblia falando sobre dinheiro. Essa igreja, ela é construída por meio da fé dos irmãos, por meio de um instrumento chamado... E esse dinheiro entra aqui na igreja por meio do quê? Dos dízimos e das... E eu cansei de discutir com os outros, eu falo, o dízimo não é de Deus. O dízimo é do Antigo Testamento. Não, o dízimo não está no Novo Testamento. Olha o que diz lá em Gênesis 14, 20, antes da lei. Porque quem proclamou a lei aqui na terra foi um homem chamado... Osés do Egito, foi ele que escreveu os 10 mandamentos, foi ele que estabeleceu a lei. Então, antes da lei, existia um homem chamado Abraão que falava o seguinte, bendito seja Deus, o Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Outro homem abençoado aqui, o nosso próprio Jesus. Um dia o pessoal começou a bater de frente com Jesus no Novo Testamento. Olha, Jesus falou o seguinte, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês dão dízimos da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas. Quais são essas coisas? Justiça, misericórdia e fidelidade, sem omitir aquelas. Quais são aquelas? Dízimo de tudo aquilo que você produz. Olha para você ver como que o dinheiro está totalmente relacionado com a nossa vida. Pergunto, as igrejas devem falar sobre dinheiro? Gente, demais. O maior problema da comunidade hoje é dinheiro. A maior coisa que atrapalha nós de termos uma intimidade com Deus hoje, na minha opinião, é dinheiro. Eu acho que é Martinho Lutero que falou, o pastor falava muito sobre isso. O homem passa por 3 conversões, da alma, da mente e do bolso. Quer saber se alguém é espiritual ou não é? Esse cara, ele é preso ao dinheiro ou não é? Próxima pergunta, caminhando para o nosso meio e fim aqui, ainda sobre a questão do dinheiro. Agora eu vou pegar pesado. Vocês podem ler para mim no Bravo do 3, vamos lá? 1, 2, 3.
Pergunta a pessoa aí do lado, é pecado jogar? É pecado apostar na loteria? É pecado ou não é pecado esses negócios aí? Fortune Tiger, popularmente conhecido no Brasil, jogo do tigrinho, cara. Sport bet, 1, 2, 3 bet, demônio bet, isso é tudo bet hoje, cara. A galera tá jogando sem parar, isso é de Deus, minha gente. Será que é de Deus? O que Deus fala sobre isso? Eu não gosto do Fantástico, eu odeio a Globo, mas pareceu uma reportagem legal essa semana. Tem pessoas, tem uma mulher lá que perdeu 200 mil no jogo do tigrinho, missionário. A galera está pedindo a antecipação do FGTS por causa do jogo do tigrinho, cara. Tem gente que está pedindo empréstimo, vendendo carro, vendendo casa, para apostar nos sport bet da vida. É de Deus isso, cara. Cara, eu caí numa pirâmide, acho que o Geniel caiu também. E eu pensava que era homem de Deus, cara. Eu acho que o Geniel caiu também, não foi? Você tirou o dinheiro, vacilão, nem falou pra mim, cara. Tinha um menino aqui da igreja, que nem deixa quieto, né? Ele me falou que não, que vai dar, que não é pirâmide, que é isso e aquilo. Vou falar porque vocês são minha família. Minha família, eu lancei R$2.000 nessa pirâmide, cara. Minha esposa está de prova, cara. Não vou mentir que diante de Deus, R$2.000. Uma semana depois, eu recebi 1.000 de volta. 50 anos depois, nunca mais recebi, né? Acho que faz falta esses R$1.000 na minha vida até hoje, cara. Faz muita falta. Cara, caí na pirâmide, e aí? Meu irmão, jogo de azar, pode ou não pode? Crente jogar na loteria? Crente apostar? Crente, e aí, pode ou não pode? Então ninguém aqui aposta, né? Em nome de Jesus, tenho certeza que ninguém joga, que ninguém aposta. É. Vamos lá, o que eu acho, não importa, mas o que a Bíblia diz sobre isso então? Vamos ler para mim no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Amém, amém, amém. Você vai comer do fruto do seu trabalho, mano. E aquele que trabalha, esse sim é feliz e próspero. Não tem nada a ver com Deus a questão da sorte. Você vai prosperar porque você é sortudo. Você vai prosperar porque você tem uma boa intuição. Não, irmão, nós iremos prosperar pelo fruto do nosso trabalho. Olha outro versículo. Os bens que facilmente se ganham. Ué, o tigrinho o pessoal ganha fácil. Jogar loteria, quando ganha, ganha fácil, os demais jogos. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas aqueles que ajuntam aos poucos terão a prosperidade com Deus é aos poucos. Não é eu ganhar na loteria, na Mega Sena, seja no que for cena da vida, e do nada eu tenho zero e vou aos sei lá quantos milhões. O pastor já comentou, já comentei com vocês aqui, minha gente. 70% das pessoas que jogam na Mega Sena e ganham, eles perdem todo o seu dinheiro. Todo o seu dinheiro. Será que se essa pessoa tivesse conquistado trabalhando, estudando, investindo, será que ela teria perdido toda essa grana? Todo esse capital? Existe um demônio, existe um satanás, existe um diabo chamado Mamon atrás desses malditos jogos de loteria que tem assombrado a nação brasileira. Desculpa falar, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Quem está entendendo? Caminhando para o nosso fim aqui. Quarta pergunta. Querer ser rico, buscar riqueza, é pecado? Pergunta a pessoa que está do seu lado, e você quer ser rico é pecado? Procurar riqueza é pecado? Conquistar dinheiro é pecado ou não é pecado? Equilíbrio. Meus irmãos, vamos lá. Cara, Abraão foi rico, o Isaac foi rico, o Jacó foi rico, Davi foi rico, o Zé do Egito foi rico. Na minha vez eu vou ser pobre? Os caras tudo foram ricos, cara. Mas olha que Deus fala sobre isso com Timóteo. Olha, Timóteo, tome cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Qual que é o BO? É ter dinheiro? Qual que é o BO? Ser rico? O BO é o amor ao dinheiro, cara. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas a falta de dinheiro é a raiz de muitos males também. Vamos ser sinceros, dá para a gente caminhar hoje na terra sem dinheiro?
Dá para a gente ser feliz hoje do tipo, poxa, eu quero fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, desfrutar alguma coisa sem dinheiro. Meus irmãos, dinheiro é um instrumento, é uma ferramenta. O grande problema não é ter dinheiro. O grande problema é nós sermos servos desse dinheiro. Você acha que o Evangelho de Deus promove a pobreza? Você acha que o Evangelho de Deus promove a tristeza, a escassez? Irmão, Deus veio, enviou Jesus para que nós tivéssemos vida e vida em... Então, para a gente avançar, caminhando para o fim, então, olha esse versículo. Paulo falando sobre Jesus, um versículo muito importante, olha, pois vocês conhecem a graça do nosso Jesus Cristo, que sendo, quem que era rico? Jesus Cristo era rico. Continuando, Jesus ele se fez pobre por amor a vocês, para que pela pobreza dele vocês se tornassem ricos. Quem recebe essa riqueza em nome de Jesus? Meu irmão, quem está falando isso é a Bíblia, a palavra de Deus. Não estou falando de ser milionário, estou falando de ganhar milhões, estou falando de ter uma vida próspera, uma vida com dinheiro, que te dê condição de sair, viajar, desfrutar com sua esposa e patrocinar o reino de Deus. Miséria, pobreza não tem nada a ver com o nosso Deus. O nosso Deus, ele veio para que nós desfrutássemos o melhor daquilo que ele oferece para a gente, a começar aqui nessa terra. Eu não acredito no evangelho que promove a pobreza. Eu não acredito no evangelho que promove o cara ter que ficar pedindo dinheiro para um, pedindo favor para o outro, não que isso seja errado, mas uma coisa é você viver por isso, uma coisa é você passar por isso. Então, avançando, o que eu vejo? Quando eu digo que, eu particularmente, eu não quero ser pobre. Alguém quer ser pobre aqui nessa noite? Eu particularmente, eu não quero ser pobre, mas quando eu falo que eu sou pobre, não no sentido de auto-menosprezar, mas existe um negócio aqui no Brasil chamado classe social. Então, classe A são as famílias que ganham mais de 20 mil reais por mês. A soma de todos os integrantes da família, mais de 20 mil reais por mês. Classe B, famílias que ganham de 10 a 20 mil, melhor dizendo, né, por mês, não, salário mínimo, tá? Classe B, as famílias que ganham de 10 a 20 salários mínimos. Classe C, as famílias que ganham de 4 a 10, de 6 a 10 salários mínimos. Classe D, famílias que ganham de 2 a 4 salários mínimos. E a classe E, as famílias que ganham abaixo de 2 salários mínimos. Um dia, dando aula sobre isso, alguém perguntou para mim, não existe classe G, H, I? Acho que ainda não chegamos aí, né? Mas o que eu vejo, grande parte dos brasileiros estão vivenciando problemas de luta financeira na sua história. Eu lembro que a primeira vez que eu chamei a missionária para sair, não, que isso, né? Chamei a Letícia para sair, que eu olhei para a Letícia, a missionária estava no caminho. Eu chamei ela para tomar um milkshake aqui na Praça de Cruzeiro, isso há 8 anos atrás. E querendo pagar de bonitão, de dinheirão, porque o dinheiro, quando o homem tem dinheiro no bolso, ele acha que é bonito. Quando ele tem dinheiro no bolso, ele se sente confiante. Daí eu falei, Letícia, escolhe o que você quiser. Não olha preço. Só que lá no fundo eu falei que não passe de 10 conto. Que não passe de 10 conto, cara. Meus irmãos, não faz sentido, cara, um Deus cheio de dinheiro, cheio de riqueza, dono do ouro e da prata, ficar feliz de ver seu povo miserável, de ver o seu povo miserando, de ver o seu povo pobre pedindo dinheiro e pedindo favor. Não faz sentido. O nosso Deus quer que nós vivemos a prosperidade que Ele estabeleceu para a gente aqui na terra, amém? Meus irmãos, não tem a ver com querer dinheiro, tem a ver, por que eu quero ter dinheiro? Não tem a ver com ser rico, tem a ver, por que eu quero ser rico? Ah, eu quero ser rico porque eu quero patrocinar a obra de Deus. Ah, eu quero ser rico porque eu quero desfrutar com a minha esposa. Eu quero ser feliz porque eu quero viajar ao mundo, não tem problema. Agora não, eu quero ser rico porque eu quero que todo mundo saiba que eu sou rico. Eu quero ser rico porque eu quero publicar na internet e todo mundo vê que eu sou rico lá na internet. Aí que mora o problema. Meu irmão, dinheiro não é o problema é o amor ao dinheiro. Até que tudo bem? Caminhando para o fim, como eu disse para vocês, hoje numa pegada mais trocar ideia, bate-papo, e eu finalizo aqui, se o louvor quiser subir. Última pergunta. O dinheiro te controla ou você controla o seu dinheiro? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. E aí, o dinheiro te controla ou você controla o seu dinheiro? Responde para ela. Meus irmãos, vamos ser sinceros, a gente está vivendo um momento onde as pessoas controlam o dinheiro ou as pessoas são controladas pelo dinheiro?
qual momento nós estamos vivendo. Sabe, porque as pessoas têm tanta expectativa no dinheiro. Eu lembro que até 2 anos atrás, 3 anos atrás, as pessoas falavam, o Brasil vai entrar em crise, que o Brasil vai entrar em miséria, que se o candidato A vencer, a gente vai ficar pobre, se o candidato B vencer, a gente não vai ter dinheiro, porque se o dólar subir, vai ficar ruim, porque se o dólar descer, vai ficar ruim, se o mundo entrar em guerra, vai ficar, meu irmão, quem governa a nossa vida se chama Espírito Santo de Deus, e é Ele que está aqui nessa noite, não é o dinheiro que controla a sua história. Não é a situação lá de fora que controla a sua história, meu irmão. Não tem a ver com Lula, Bolsonaro, direita, esquerda. Não tem a ver com o que as pessoas fazem lá fora, mas tem a ver com aquilo que nós entregamos para o nosso Deus nesse lugar, aqui dentro desse lugar, amém? Sabe, 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 podem cair à nossa direita, mas você não vai ser atingido. A Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, meu irmão. Pode acontecer o que for lá fora, maior é aquilo que está dentro de você do que aquilo que está no mundo, amém? O dinheiro não controla a sua vida. O dinheiro não controla a nossa história, meu irmão. É tempo da gente parar de viver de G1. E parar e começarmos a viver de Jesus. As pessoas se escandalizam, tudo que o G1 fala é verdade, tudo que o G1 fala, ele publica, é real. Não, meu irmão, quem fala e é real na sua vida e muda a sua história se chama Jesus Cristo. Ele está aqui nessa noite, aqui nesse lugar, amém? Caminhando para o fim, meus irmãos. Tem muita gente sofrendo por um dinheiro que não tem. Tem muita gente ansiosa, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que conquistar dinheiro, eu tenho que fazer dinheiro. Para! A Bíblia diz, não andeis ansiosos com coisa alguma, coloque a sua ansiedade no Senhor, porque Ele continua cuidando de você. É dinheiro o seu problema, irmão, Deus vai te abençoar. É comida o seu problema, Deus vai te entregar. É emprego que você está precisando, Deus vai te honrar, meu irmão. Não coloque o dinheiro acima de tudo. Finalizo. Dinheiro, bênção ou maldição? Meu irmão, se Jesus é o nosso Senhor e o dinheiro é o nosso servo, o dinheiro é uma bênção em nossas vidas. Mas se o dinheiro, ele está sendo o nosso patrão, o dinheiro é uma maldição em nossa história. O dinheiro é um ótimo empregado, mas um péssimo patrão. Uma frase que me marcou bastante, pastorzão, é que se eu não dominar o dinheiro vai me dominar. E se Deus, quando Deus é a minha prioridade, o dinheiro obedece a Deus. Sabe, não sei vocês, mas caminhando para o fim, nosso time aqui já deu. Eu sou um cara muito ansioso, preocupado e problemático com dinheiro. Não por dever para os outros. Graças a Deus não tem dívida, tem financiamento de carro, aluguel a pagar, essas coisas, mas eu sempre trabalhei, estudei, corri atrás para conquistar dinheiro. E a minha esposa está de prova, quando eu fui para Taubaté, nós não queríamos ir, um dia eu vou contar a história para vocês, ainda não é o momento. E eu cheguei lá em Taubaté correndo, e apanhando, aprendendo, e lutando, e preocupado com dinheiro. E a esposa sabe, meus irmãos, eu estava há cerca de 2, 3 semanas atrás, acordando, gritando, dentro de casa, ansioso com o quê? Com dinheiro, cara. A esposa sabe, ela me acordava, você está gritando, para de gritar. Dando risada, porque ela não para de dar risada. E Deus me trouxe um livro chamado Derrote Mamon. Eu já li alguns livros sobre finanças, eu sou administrador, eu sou formado em administração de empresas, estou cursando uma pós-graduação em finanças, inclusive. Já tive empresa, já fui funcionário, já fui patrão, já contratei pessoas, já fui mandado embora, já demiti pessoas, mas por algum motivo, quando eu fui para Taubaté missionário, o dinheiro começou a me perturbar. E eu vi Deus falando comigo, nas minhas orações, que eu, por algum momento da minha trajetória, me desviei e coloquei o foco no dinheiro, ao invés de colocar o foco em Deus. Não vou falar de você, cara, acontece comigo. E todos os dias, a minha oração, Deus é prova disso. Eu acordo em torno de 6 horas, fico orando um tempo, saio de casa 10 para 7, e eu falo, eu declaro que a minha vida não pertence ao dinheiro. A minha vida pertence ao nosso Deus.
A minha história não pertence ao dinheiro. A minha história pertence a Deus. A minha família não corre atrás do dinheiro. A minha família corre atrás de Deus, cara. E de repente você está passando por uma coisa nesse sentido, cara, para. Jesus falou para mim, para de ficar vivendo em função do dinheiro, cara. Eu sempre te sustentei. Eu sempre te dei. Eu sempre te cuidei. Nunca te faltou nada. Eu nunca passei nenhum tipo de necessidade. É lógico que se dependesse de mim, eu queria conhecer a Europa, a América, Estados Unidos, já saí do Brasil, mas nunca mais saí depois. Mas Deus falou para mim, Daniel, para de correr atrás do dinheiro, cara. Foca em mim. Eu estou contigo todos os dias. Quando você estava em Cruzeiro, eu estava contigo. Mas quando você estava em Taubaté também, eu estava contigo. Deus falou, quando você está em casa, eu estou contigo. Mas quando você está na escola, eu estou contigo também. E eu finalizo. Então, uma história que me marcou profundamente nesse livro, que diz o seguinte: existia um reino, existia um rei, e esse rei, ele prosperou muito em determinado momento ali do seu reinado. Ele prosperou por causa da ajuda do povo. E o rei ficou muito feliz com a prosperidade que veio por meio da ajuda do povo. E o rei falou, olha, vou chamar alguns indivíduos do povo, porque eu quero presentear esses indivíduos. O rei chamou em torno de 40 pessoas, 50 pessoas para o palácio, e deu uma festa. O rei deu um banquete, o rei deu comida. Ele parou, fez uma palestra e falou o seguinte: povo que está aqui, 40, 50 pessoas, vocês abençoaram o nosso reino, por isso eu quero os presentear. Então, vocês, cada um de vocês pode escolher uma coisa, uma peça, aqui de dentro do palácio, e levar para sua casa. Um escolheu a coroa do rei, um escolheu ali as vestes do rei, um escolheu o jogo de talher, um pegou ali o fogão, pegou a geladeira, pegou o que tinha que pegar. Porém, um jovem, um menino, de ficar tão feliz de ver a atitude do rei distribuindo seus bens para com os servos, ao invés de escolher alguma coisa, ele foi até o rei e deu um abraço no rei. Ele falou assim: rei, eu não quero escolher nada, eu quero escolher o Senhor. E o rei falou: menino, feliz, bem-aventurado é você, porque quem tem o rei tem tudo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pode ficar de pé? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Feche seus olhos. Vamos louvar a Deus.